A mensagem de hoje nós vamos no livro de Marcos, capítulo 16. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Pouco antes de Jesus subir ao céu, após ter ressuscitado, ensinado os seus apóstolos por 40 dias, ele deu a seguinte ordem aos seus discípulos. Ali no versículo 15, ele diz o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus não fez rodeio, ele foi direto, uma ordem incisiva, sem dúvida, prioritária. Pregar o evangelho às pessoas. E depois dessa ordem, ele fez uma terrível advertência. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Jesus não deixou outra opção. Vai ser bonzinho, vai ajudar todo mundo e está tudo bem. Não está nada bem. Ele não deixou opção. Não importa quem você seja, se não for batizado, não será salvo. Acreditar somente que Jesus é o Filho de Deus, para ir para o céu não basta. Porque o diabo também acredita e ele foi expulso de lá. É risco de condenação aos que confessam que Jesus é o Filho de Deus, mas não se sujeitam a essa advertência e não se entrega a ele através do batismo. Muita gente fala, por que o batismo? Porque é a única forma que Deus deixou para que ele possa te ver. Deus só enxerga e só ouve o Filho dele. Por que não ouve os outros? Porque o pecado está entre Deus e o homem. E essa barreira, nem a visão de Deus, olha o perigo do pecado, nem a visão de Deus consegue ultrapassar. Você que não se batizou, mas que crê em Deus, ele não vai ouvir a sua oração. Não chega até ele o som da sua voz, porque o muro do pecado é muito alto. É muito forte. E também, aquele que se batiza, mas depois de se batizado e acha que as coisas estão do jeito que eu queria, agora eu posso fazer aquilo que eu penso, também está enganado. Para aqueles que se batizam e também não se submetem às ordens de Cristo, uma ordem simples, ele não mandou muitas ordens. Vai e ensine. Aqueles que se batizam e também não dão atenção a isso, o apóstolo Pedro comparou como aquela porca, aquela leitoa na lama, que saiu, tomou um banho, mas voltou para lá novamente. Se torna pior do que estava. O céu é coisa séria. Por isso, temos que encarar o batismo como algo muito sério. É por isso que há tanta alegria na igreja. Imagina no céu, quando uma pessoa toma essa decisão. Quando Deus, depois de muito fazer, ele pode olhar e ver mais um filho, e ver mais uma filha, e sentir o timbre da sua voz. O texto deixa claro que temos a responsabilidade de ensinar. Também que há consequências aos desobedientes e aos que rejeitam o evangelho.
E aqui cabe uma pergunta para nós. Qual é o nosso tipo de fé? É realizar as obras ordenadas por Jesus ou caminhar conforme nós queremos andar? Fazer aquilo que nós pensamos que o homem fala que é certo. E nós embarcamos nessa canoa furada. O irmão de Jesus, o presbítero Tiago, lá em Jerusalém, ele diz em sua carta que fé sem obra é morta. Então, meus queridos, você que acredita que Jesus é o Filho de Deus, você que acredita que Deus é o Criador de tudo isso que nós vemos, se você não submeter a essa advertência, quem não se batizar não será salvo, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Por melhor pessoa que você seja, atente para isto, porque isso não é um homem que diz, é o próprio Filho Jesus, o dono da vida. Aquele que crê e não se submeter à vontade de Cristo, que obra que ele fez? Nenhuma. Crê, todo mundo crê. Até o diabo crê. A obra em crer é obedecer o que Jesus, é fazer o que Jesus manda, o que Jesus ordena. A nós cristãos é dado conhecer que somos criação de Deus realizada em quem? Em Cristo Jesus. Para fazermos o quê? Boas obras, as quais já estava preparada antes por Deus. Ao me colocar no mundo, a me dar graça de enviar um mensageiro para me ensinar a palavra, ele já tinha para mim umas obras preparadas que eu tinha que fazer. E tem que ser obras boas. E foi exatamente que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios. Se o apóstolo Paulo ensinou e a Bíblia diz, então há um trabalho para nós. Um trabalho que devemos realizar. Um trabalho diferenciado. É um trabalho prioritário. É ensinar a palavra de Deus. Paulo ainda diz o seguinte aos Efésios: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. A graça não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Mas as religiões não falam assim. Com a parafernália que a gente vê, que a gente ouve, não é fácil ensinar e convencer as pessoas a entenderem que a salvação não se compra com dízimos, não se compra com sopas quentes, não se compra com movimentos humanitários. Não pense que isso é o preço da sua salvação. Isso não quer dizer, também, que não devemos ajudar os necessitados. Não é isso que eu disse. O próprio Jesus nunca encurtou os seus braços para ajudar alguém. As multiplicações dos pães que ele fez demonstram muito bem o senso humanitário que Jesus tinha. Mas alimentar o povo, dar comida ao povo, até curar o povo, não foi a prioridade de Jesus. Não foi por isso que ele veio. E também não é por isso que nós cristãos estamos aqui. A prioridade nossa, como foi a de Cristo, é levar a mensagem de Deus. Mensagem do Evangelho, porque é a única mensagem que tem o poder da salvação. Mas voltemos ao texto, que diz lá: preguem o Evangelho.
Aí está o problema. Alguns dizem que não se julga capazes. E a palavra de Deus diz que ela capacita. Agora, se há uma ordem para ensinar, eu julgo que para mim é muito difícil ensinar, então eu tenho que estudar mais. Porque eu estudando ou não estudando, a ordem não vai se reverter. Ela continua. E nós podemos ser lembrados disso no momento que não temos mais como aprender e como ensinar. Para estar apto, é preciso ensinar. Nunca vi professor ensinar matemática quando só sabia geografia. E a igreja tem procurado ensinar os seus membros. Eu creio que a igreja tem cumprido o seu papel. E nós precisamos estar atentos ao nosso papel individual. Eu sei que não é fácil ensinar, mas estudar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, é questão de sobrevivência. Não é questão de saber mais ou saber menos, é questão de sobreviver. Quantos já não ficaram, tempos e tempos, em igrejas, seguindo as doutrinas da igreja, as doutrinas humanas colocadas na igreja, e depois de aprender a palavra de Deus, viram que andaram tempos e tempos em caminhos errados. Somente a palavra de Deus pode tirar do caminho errado. Somente ela te dá condições de tomar a decisão correta. Somente ela pode dar a decisão que a Marcela tomou esta semana. Não importa que a decisão dela vai contrariar as amigas dela, ou até familiares dela. A dona da salvação dela, o responsável pela salvação dela, é ela, Marcela. Eu não posso salvar a Marcela. Eu não posso me batizar por ela. Não posso decidir por ela. Como é individual. É difícil. Mas, em qualquer situação, Jesus orienta. É preferível agradar o Pai, agradar a Deus, do que agradar os seus irmãos. Será porque Jesus disse isso? Porque nós pensamos sempre como seres humanos. Pensamos nas belezas da vida humanas. E não pensamos, nem ousamos imaginar a grandeza da vida com Deus. Mas, infelizmente, tem coração duro. Tem coração que é solo rochoso, que não permite a palavra se alojar. Varrer aquela sujeira que ficou assentada. E preferem seguir em doutrinas humanas. Não sei se é para contrariar o amigo ou tem vergonha de dizer, se sente acanhado de dizer, eu sou um cristão. Ele é o meu mestre. Somente a ele eu sigo. O seu acanhamento, a sua indecisão, não será ponto positivo quando Cristo voltar. Tendo facilidade ou não para ensinar, temos que fazer com que os nossos filhos aprendam. Ou, no mínimo, proporcionar meios para que a palavra de Deus seja ensinada. Não fugir a isso, meus amigos, já é uma boa obra. Por isso, fomos criados, fazer boas obras. Uns fazem mais, outros menos. O que não devemos é deixar de fazer coisa alguma. Condição para isso Deus nos dá. Há uma história em Mateus, capítulo 25, que é a história dos talentos. É uma parábola dos talentos. Eu não vou ler, é uma história longa. É do versículo 14 ao 28. Ali diz que um homem sai para viagem. Reúne os seus servos
e dá a ele os seus bens. 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para outros. Os 3 que receberam esses talentos eram capacitados para trabalhar com os bens que o seu Senhor deixou. Um mais, outros 2 menos. Mas eram capacitados. O que recebeu mais, a história diz que de pronto aplicou esses talentos e rendeu outros 5. O segundo, que recebeu 2 talentos, também arregaçou as mangas e foi à luta. Ganhou também outros 2 talentos, usando toda a capacidade que tinha. Mas o terceiro, que recebeu apenas 1 talento, amarelou. Ao invés de usar da sua capacidade de lidar com o único talento que recebeu, preferiu não fazer nada. Armar rede e dormir, e enterrou o único talento que esse Senhor lhe deu. Ignorou a sua capacidade, ignorou a confiança do Senhor, do seu Senhor, que estava nele depositada. Aquele senhor voltou e pediu conta. Vocês vão ler a história, vai saber o que aconteceu com os 2 primeiros. Mas aquele que não deu bola para o talento recebido, achou que não devia fazer nada. Ele foi banido do reino do seu Senhor. No reino de Deus que nós estamos, é dado a cada um a capacidade necessária para desempenhar o seu papel. A uns com seus respectivos talentos. Um mais, outro menos. Mas tem talentos para que o capacita a fazer aquilo que lhe é designado. O perigo da inércia em não colocar em prática os seus talentos é começar a pensar como os religiosos, que a salvação não vem pela graça de Deus, não é somente pela graça, tem mais um temperozinho, e sim através de obras humanas, tais como ser misericordioso, ajudar os necessitados, compartilhar com os menos favorecidos. A salvação está aí para eles. Para os religiosos, a base certa é essa. Olha, fazer isso, não vejo mérito extraordinário nenhum. É dever de todos nós. Todos nós podemos fazer isso. Isso é coisa humana, é sentimento humano, que Deus colocou em nós. Mas isto é agradável a Deus. Mas isso não paga a minha salvação. Não paga a salvação de ninguém. Outra história bonita, que fala um pouco sobre isso, é a história do jovem rico. Mateus também registrou, lá no capítulo 19. Um jovem rico, bacana, formação de primeira linha. O próprio Jesus se encantou com ele. Com sua riqueza, este jovem pretendia buscar a salvação. Jesus, ouvindo aquele jovem, disse a ele: pegue o seu dinheiro, pegue os seus bens, venda tudo e dê aos pobres. Depois, você vem e me segue. Aquela riqueza não ia pagar a salvação dele. O dinheiro que ele deu aos pobres não ia pagar a salvação dele. Mas Jesus deu a receita. Ajude e terás um tesouro no céu. Mas depois você vem e segue-me. Porque eu sou o caminho do céu. Ajudar a quem não tem. Socorrer os oprimidos. Ser benevolentes. Fazer isso é bom.
Eu vou repetir: ajudar o que não tem, socorrer os oprimidos, ser benevolentes. Tudo isso é muito bom. O próprio Jesus diz àquele jovem: você vai acumular tesouros nos céus, dando os seus bens aos necessitados. Mas o jovem fez só isso. O que adiantou para ele? O jovem não fez isso. E se fizesse e não seguisse Jesus, o que ia adiantar para ele? Os tesouros estavam no céu? Estava. Jesus falou que ia para o céu? Estava no céu. Mas e ele? Que adianta eu acumular tesouro nos céus? E devo ajudar quem precisa, quem necessita? Claro que devemos. Mas o que adianta eu acumular um tesouro imenso no céu, se eu não for lá? Se eu não buscar a salvação da forma que Deus dá? Fazer as duas é a melhor coisa que se possa fazer. A mais importante é a salvação. Que não te inibe e te incita e te anima a fazer também a primeira. Auxiliar o que não tem. Jesus disse: faça isso. Vem e siga-me. Eu sou o caminho. Não era a distribuição dos bens do jovem rico, os dízimos que ele pagava, porque ele era um judeu ferrenho, conhecia todas as leis, que dava a ele a salvação. Mas a fé em seguir Jesus, acreditando inteiramente na sua mensagem. E que mensagem que Jesus dá hoje para nós? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele não diz: se você sair de manhã, ou à noite, no frio, ou ver uma pessoa necessitada, ir lá, alimentar aquela pessoa, dar cobertor para aquela pessoa, você fazendo isso, o teu cantinho está reservado aqui. Não precisa fazer mais nada. Tem que fazer os dois, para ser completa. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É difícil entender isso? Deus deu talentos para todo mundo entender isso. Uns entendem mais depressa, outros mais demoradamente. Mas Deus deu talento e capacita todos a entenderem. E dá coragem a todos a decidir. Todos estão predestinados a essa graça, sem exceção, mas o escolhido são os que fazem a vontade de Deus, aos que dão crédito à palavra de Jesus e colocam em prática a mensagem dele. Para concluir essa mensagem, eu vou dizer que em um certo momento, e não podemos esquecer isso, Deus nos fez criaturas. Fomos criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, que Deus já havia preparado antes, para que os seus filhos fizessem. Assim como também os pais, né? Quantos trabalhos que os pais não preparam, sem que os filhos saibam, depois levanta, vai fazer, que eu estou te mandando fazer aquilo. Não há muita diferença. Deus Pai, Deus Barroso, as ordens praticamente são mesmas, em sentidos diferentes, naturalmente. Aceite um bom conselho, hoje, aqui. Não enterre o talento que Deus te deu. Vai te custar caro. Não tape os ouvidos para as palavras de Deus. Não torne o seu coração uma rocha impenetrável, fechado para Deus. Meu filho, porque é no seu coração que Deus quer morar. E olha, e Deus não arromba a porta. Ele só bate. A obrigação é sua de abrir a porta. Hoje pode ser seu dia. E que Deus nos dê essa coragem de decisão. Amém?